Ai, zumbis. Zumbis são as criaturas mais legais dos filmes de terror, porque você pode fazer tudo com elas. Decapitar, desmembrar, explodir, dar machadada, foiçada, tiro na cabeça, o que for. E é sempre satisfatório de ver. Sem falar do apelo visual que cada criatura pode ter. Alguns têm a pele apodrecendo, outros não têm nem pele, outros são só caveira. Enfim, existe um mar de possibilidades em filme zumbi, que é muito difícil escolher qual filme que é o melhor filme de zumbis de todos os tempos. Na verdade, eu acho que nem existe essa comparação, porque acaba que a criatura zumbi sempre faz um filme de terror bom. Não importa o quanto seja trecheiro, ou mais sério, ou bem-humorado, ou dramático. Muita gente vai dizer que a trilogia do George Romero é a melhor trilogia de zumbis de todos os tempos. Dependendo do dia eu posso até concordar, mas um dos meus filmes favoritos de zumbis vem exatamente da década de 80, é claro, né, como a maioria dos filmes clássicos de terror, e é um que eu acho que tem a mistura de todos esses subgêneros que eu falei, além de ter os zumbis mais fantásticos da história. Então bora falar de O Retorno dos Mortos-Vivos. Meu nome é Gustavo, mas pode me chamar de Gus, e vamos lá. O Retorno dos Mortos-Vivos, de 1985, é um filme dirigido por Dan O'Bannon. Para quem não conhece esse nome, Dan O'Bannon é nada mais do que o escritor de Alien, ou seja, o roteirista do primeiro Alien de 79, que é um cara que não dirigiu muitos filmes, mas escreveu vários. Ele também trabalhou com John Carpenter, com o Tobe Hooper de Massacre da Serra Elétrica, então ele estava sempre inserido ali nesse gênero de terror, e eu adorava as entrevistas dele quando ele era vivo. E O Retorno dos Mortos-Vivos conta a história desses dois caras aí que trabalham numa espécie de armazém para corpos humanos. É, bizarro desse jeito. Que tem o mais novo, que é o Fred, e o mais velho, que é o Frank. E um dia eles estão ali batendo papo, falando de corpos e falando sobre o filme A Noite dos Mortos-Vivos. Sim, ali na história do filme eles conversam sobre o filme do Romero como se o filme fosse um filme na realidade deles. Tipo uma coisa meio metalinguística. E aí o Frank tá contando lá que esse negócio dos zumbis do filme é meio falcatrua, porque aquilo que aconteceu no filme aconteceu de verdade, mas não como tá no filme. E existe sim um motivo para os zumbis existirem, que é um gás ali que está guardado no porão do armazém. Então o Frank vai mostrar esse contender com um gás lá embaixo pro Fred, e não é que existe mesmo e tem um corpo dentro do negócio ali conservado. Só que aí o idiota dá um tapa no contender e libera o gás que estava ali dentro, e eles dois são intoxicados com o mesmo. Não só isso, como o gás se espalha ali pelo armazém e acaba acordando alguns corpos que estavam presos lá dentro. E um desses corpos é um ser bizarro que é uma espécie de zumbi amarelo que ataca eles, e eles são obrigados a chamar o chefe ali do armazém, que é o Burt, outro personagem importante do filme, e juntos eles tentam acabar com um bicho. Só que como eles não sabem muito bem como fazer, primeiro eles copiam o filme da Noite dos Mortos-Vivos, que é atacando o cérebro do zumbi. Só que isso também não dá certo. Então eles têm que cortar a cabeça do bicho. E é uma cena bem bizarra, porque não só o zumbi grita de dor ali, com eles cortando a cabeça dele, como os próprios caras gritam de pavor da cena. E é aí que vem a surpresa, porque mesmo eles cortando a cabeça do bicho, ele continua vivo. Então os zumbis desse filme são uma espécie diferente, que é um pouquinho mais difícil de matá-los. Então eles são obrigados a picotar o bicho e trazê-lo para a fornalha de um cemitério ali perto, que serve exatamente para isso, para queimar os corpos. E aí o dono do lugar, que é o Ernie, ajuda os três a queimar essas partes de corpo. Só que o que eles não contavam é que o gás expelido da fumaça desse corpo queimando iria se misturar com as nuvens do céu, que ao entrarem em contato com uma outra e causarem uma chuva, iria cair de volta no cemitério e molhar todos os túmulos, trazendo os mortos de volta à vida. E normalmente quando eu assisto um filme, eu nunca falo direto com ele ou verbalizo alguma coisa direto pro filme. Mas ontem quando eu vi essa cena, eu lembro que eu verbalizei na hora. Que genial! Fora isso, ainda tem a plot de um grupo de adolescentes punks, que são amigos do rapaz Fred, que tá trabalhando ali no armazém, e esperando ele sair do turno dele pra farrear. Só que como eles têm que esperar o rapaz por muito tempo, eles acabam
fazendo uma pré-festa ali no cemitério próximo. E nesse grupo de punks existe uma personagem específica que é simplesmente icônica, a Trash. Nome mais apropriado que esse para um filme trash de terror não existe, né? Trash. Que além de ser linda e estilosa, ela tem um gosto bem peculiar ali por essa ideia de cemitérios. Tanto que ela se empolga de um jeito que ela começa a dançar para todo mundo ali na festa deles, só que com um detalhe, totalmente sem roupa. E mesmo que isso não tenha muito a ver com a plot do filme, muita gente tá pensando agora, esse é o melhor filme de zumbi que existe. Sem falar que ela revela que um dos desejos mórbidos dela quando ela for morta é ser literalmente devorada por várias bocas juntas. Você sabe muito bem onde isso vai dar já, né? Enfim, quando acontece toda a ressurreição dos zumbis ali pela chuva, o grupo de punks ali é pego no meio dessa presepada e eles são forçados a buscar abrigo, exceto pela Trash, que acaba conseguindo o seu desejo mortal da pior maneira possível, e no caso ela não gosta nem um pouquinho como ela achou que gostaria. E vamos aos poucos, esse filme tem muita coisa boa que é quase difícil dizer tudo isso acho que em um vídeo só, mas vou tentar. Eu lembro que eu adorava esse filme na infância, principalmente porque ele era engraçadíssimo em todos esses quesitos que eu falei, mas quando eu assisti agora, eu descobri que ele não é tão engraçado assim quanto parece, ele é até um pouco mais dark do que eu me lembro. A começar pelos zumbis que, como eu falei, são um pouquinho mais indestrutíveis, não adianta só atirar e arrancar a cabeça deles, você tem que literalmente queimar os bichos tudo. E ainda no meio de tudo isso, eles ainda são super inteligentes, porque assim que eles conseguem algumas vítimas, eles usam de estratégias, aí sim, bem engraçadas para chamarem mais. Como, por exemplo, pegar o rádio da polícia e mandar a delegacia mandar mais policiais. E outro detalhe, eles correm, que é uma coisa meio inusitada para zumbis, mas que deixa eles mais assustadores. E aí, dentre todo esse exército de zumbis, você tem os mais icônicos, que é o cara lá amarelo, que eu falei, mas você tem um dos melhores zumbis em termos de maquiagem e um dos mais visualmente fantásticos, na minha opinião, que é o Tarman. Exato, o nome dele é Tarman, que é essa caveira aí cheio de gosma preta em cima, e por mais que ele tenha um visual impactante, eu acho a cara dele muito engraçada, até bonitinha se você olhar de certo ângulo. Eu adoro que ele anda desengonçado, parece que ele tá se forçando muito pra ficar equilibrado, e quando ele fala também é genial. Como todo zumbi desse filme, a palavra favorita dele é cérebros, mas quando ele se depara com um grupo de punks, ele fala mais cérebros. É genial. E também tem a zumbi que fica pela metade na mesa de cirurgia, que é a zumbi que consegue forçar a entrada dela ali no cemitério quando eles estão tentando fazer uma barricada dentro de uma das casas para se proteger, mas acaba sendo cortada no meio no processo e levada para a mesa para ser examinada. E é aí que o filme toma uns traços bem sombrios, porque apesar de todas as cenas engraçadas e cômicas que tem aqui, quando essa zumbi explica por que eles gostam de cérebro, ela literalmente fala que é pra acabar com a dor. Ou seja, os zumbis comem cérebro pra anestesiar a dor de estarem mortos. Sinistro. E aí temos os personagens humanos também que não ficam atrás. Aliás, esse filme é um festival de caras que você pode ver em outros filmes de terror. Por exemplo, esse punk líder aqui é o mesmo cara do Machado que eu falei recentemente em outro vídeo do Sexta-feira 13 parte 5, naquele vídeo das cenas mais engraçadas de filmes de terror, em que ele sofre problemas sérios de estresse. Inclusive vou deixar o link desse vídeo aqui porque tá muito bom, mas assiste depois que terminar esse. E eu gosto da atuação dele porque ele é uma espécie de punk que tá ali sofrendo de crise existencial, falando do movimento punk e que tudo que ele veste é por um motivo. Além disso, você tem esse ator que provavelmente muita gente lembra da cara dele de outros filmes, que é o Miguel Nunes, que também estava em Sexta-feira 13 parte 5 e é morto ali durante uma cena bizarra que ele tá dando um cagão, literalmente. Falando em Sexta-feira 13, você tem também o Thom Mathews, que faz aqui o Fred, né, o rapaz do armazém, mas ele também fez o Tommy Jarvis em Sexta-feira 13 parte 6. Fora ele, tem o ator também que faz o personagem Burt, que estava em outra franquia famosa, que é A Hora do Pesadelo 2, que é um ótimo ator e lá ele fazia o pai do Jesse.
E pra terminar, a melhor personagem do filme pra mim, que é a Trash, voltando a ela, interpretada pela atriz Linnea Quigley, que fez também uma personagem muito interessante no filme A Noite dos Demônios. Filme que logo eu vou falar também aqui no canal, porque é outro clássico que precisa ser lembrado. Mas lá ela interpreta uma personagem chamada Suzanne, que faz adivinha o quê? Mostra os seus atributos pra todo mundo na maior parte do filme. Igualzinho esse aqui. Aliás, não podemos esquecer que naquele filme ela se transforma em um demônio, spoilers, e aqui ela se transforma em um zumbi depois do ataque dela. Aliás, outra cena bem icônica porque ela se transforma em um zumbi bem marcante também, que é essa espécie de It, o palhaço, quase. E essas são as coisas maravilhosas desse filme. Os efeitos especiais são maravilhosos até hoje, pelo menos pra mim eles se sustentam bastante, sendo efeitos práticos, principalmente as caveiras zumbis que são incríveis. As interpretações dos atores são muito boas, eles parecem que estão sempre em constante tensão, e a transformação dos dois personagens que foram infectados pelo gás lá, que é o Fred e o Frank, é ótima, porque eles fazem muito bem a agonia de estarem se transformando em zumbis e a dor que eles sentem no corpo. Fora os diálogos que são muito bem escritos pelo escritor Dan O'Bannon, principalmente os diálogos entre os punks e do começo do filme entre o Fred e o Frank, que teve uma cena bem engraçada que o Frank fala sobre os ossos que eles têm guardado ali no armazém, que são todos comprados da Índia. E eu lembro que o diretor Tobe Hooper, de O Massacre da Serra Elétrica, falou isso mesmo em um comentário para DVD do primeiro filme, que é mais barato comprar ossos de verdade lá na Índia do que ossos de plástico para fazer parte de um filme. Agora, por que a Índia tem ossos perfeitos para vender desse jeito e ainda mais com dentes perfeitos nos crânios, ninguém sabe. E para terminar, o filme é cheio de detalhes e toques interessantíssimos, principalmente na questão do humor. O começo do filme já é hilário quando tem uma mensagem inicial dizendo que tudo que aconteceu aqui é verdade, baseado em fatos reais que aconteceram de verdade, pra você ver como o negócio não vai se levar a sério mesmo, mas acaba sendo um filme bem mais dark, principalmente em relação ao final, que eu não vou dar muitos spoilers, mas termina bem sem esperança pra ninguém ali. E essa é A Volta dos Mortos-Vivos. Eu sei que tem muita gente se coçando porque eu errei o nome no começo do vídeo e só fui ver agora que a tradução brasileira é A Volta dos Mortos-Vivos e não O Retorno dos Mortos-Vivos. Mas enfim, eu peguei do nome em inglês. Um filmaço que vale muito a pena se você ainda não assistiu e ama filmes de terror, de zumbis. Sem falar que existe duas continuações, né? A parte 2 e a parte 3, que eu possivelmente poderei falar no futuro. Mas só de assistir esse aqui já tá valendo porque é um clássico. E você já assistiu A Volta dos Mortos-Vivos? O que achou? Deixa aqui no comentário. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais trecheira no futuro. Lembrando que aqui é um canal independente que tá crescendo ainda. E se você quiser apoiar o canal para ele continuar crescendo e continuar de fato no futuro, dá uma olhada aqui no link do Apoia-se que eu vou deixar na descrição do vídeo. Lá você pode deixar qualquer valor e tem algumas recompensas para quem deixar alguns valores específicos. Então, se você puder contribuir, eu agradeço de coração e prometo que a gente vai continuar trechando para sempre. E é isso aí, vou ficando por aqui, até a próxima trecheira e tchau, tchau!